Muito bom dia. No programa Saúde em Evidência de hoje, nós vamos conversar com a psicóloga Larissa Lemos, que é supervisora clínica e diretora do Instituto de Autismo e Neurodesenvolvimento, um projeto pioneiro aqui em Arco Verde e região, que você merece conhecer a abrangência de tudo o que acontece no Instituto. Fica ligado. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Muito bom dia, mais um sábado na minha companhia. Que bom que você abriu as portas da sua casa mais uma vez. No programa de hoje, nós vamos estar conversando sobre um tema muito importante e relevante aqui para a nossa região. O IAN, Instituto de Autismo e Neurodesenvolvimento. Acontece, já está na cidade instalado há quase 5 anos, está prestes a completar aí nos próximos meses 5 anos de idade, tem impactado muito a nossa cidade, a nossa região, e por isso a gente está recebendo aqui a psicóloga Larissa. Larissa, seja muito bem-vinda, para nós é uma honra ter você aqui conosco. Muito obrigada, Catarina, bom dia, pessoal, vai ser um prazer. Gostaria de começarmos falando, porque o que chama a nossa atenção quando a gente passa na frente do Instituto é a estrutura. Gostaria que você falasse um pouquinho, o ambiente do Instituto é diferente ou é só impressão? É um ambiente diferenciado e ele foi pensado e projetado o tempo todo para ser daquela forma. Conta um pouquinho para a gente como é esse ambiente. É um ambiente que não tem cara de clínica, né? As famílias e a gente, dos terapeutas, todo mundo que entra lá, diz, nossa, não tem cara de clínica. A gente tem aquela ideia de que a clínica é um ambiente branco que remete ao hospital, remete à saúde, né? Mas o Instituto foi pensado para desenvolver autonomia e qualidade de vida para os autistas. Então, a nossa clínica tem uma cara de casa, tem jardim, piscina, área externa, e aí os meninos podem aprender as habilidades deles como se estivessem na própria casa. Além de que a gente sabe, né, Catarina, que um ambiente com ar livre possibilita, além de muitas aprendizagens sociais, emocionais e motoras, aquele contato com a natureza e remete muito à família e acolhimento, que é um dos nossos pilares de atuação. Quando você fala na família, no acolhimento, na prática de vocês ali, a gente ainda pensando nessa questão estrutural, as famílias, elas não só devem, como elas podem estar com as crianças. Elas podem e devem, e a gente faz, inclusive, muitos momentos em família. Então, nós temos todas as datas comemorativas dos meninos, São João, Carnaval, Dia das Crianças, Dia do Pai e da Mãe, confraternização de fim de ano, onde as famílias participam junto e tem aquela possibilidade de ter um amigo secreto que às vezes na escola a criança não consegue participar, na família não consegue. Então essas vivências sociais são muito importantes para a gente, né, enquanto instituto. É um ambiente onde a gente frisa muito mais do que um aspecto clínico, mas esse aspecto do que eu estou ensinando para que aquele aprendiz, né, aquela criança, aquele adolescente leve para a vida dele. Perfeito. O impacto do ambiente nas práticas terapêuticas. Certamente você tem lá uma diversidade de pessoas trabalhando, a gente vai conversar sobre isso depois. Mas nas práticas desses profissionais que trabalham lá, você sente que na autonomia dos profissionais também o ambiente interfere? Sim, muito. Eu tenho alguns profissionais que são de Recife, né? Esse é um exemplo, que eles vêm para cá. E aí, uma coisa que a gente brinca muito, que eles ficam tirando foto e mandam para os amigos de lá, né? Olha, eu tô trabalhando, juro que eu tô trabalhando. Nem parece, mas tô trabalhando. Eu tô trabalhando, porque em geral, né, quando a gente pensa em capital, a gente pensa em clínicas que são dentro de prédios empresariais, com barulho de carro. Então, a gente tem, inclusive, as sessões internas e externas, onde os atendidos têm a possibilidade de serem atendidos, por exemplo, no jardim. Sim. Eu vou trabalhar a pintura, a motricidade, e aquela criança vai fazer aquilo no jardim, regando uma planta, fazendo uma jardinagem, habilidades que são de autonomia, né, que vão ter impacto ali no seu cotidiano, ao ar livre, mas de uma forma terapêutica individualizada. E também num ambiente seguro, né, proporcionando segurança. Isso, Catarina, quando você fala de segurança, me remete muito às famílias, né? Meu filho é uma criança autista, de suporte 3, não tem noção de perigo. Me sinto angustiada, insegura, de levar para a Virgínia Guerra, para dar uma volta. Tem carro, tem pessoas. Então, é um ambiente onde os pais sinalizam para a gente, os meninos se sentem muito confortáveis de ficarem soltos, né? De correr, de estar sozinhos. É um ambiente como se fosse uma extensão da casa deles. Larissa, vocês têm 2 unidades, é isso? Conta para mim. Nós temos a unidade 1, né? Que é essa unidade atual que que a gente está conversando aqui, né? Que é esse ambiente terapêutico, onde a gente pensa nessa questão propriamente da autonomia, do vínculo com a natureza, que parece casa. Só que aí a casinha foi ficando pequena.
e foi chegando mais colaborador, mais atendidos. E hoje nós temos uma segunda unidade, que é um anexo, né? Essa segunda unidade fica no bairro do Pôr do Sol. Ela é uma unidade menor, não tem área externa, né, de jardim, essa coisa toda, mas também tem piscina, também tem uma área lá atrás onde a gente consegue sempre fazer atividades externas com os meninos. Então, hoje a gente tem a terapia intensiva, né, terapia em aba, aquele acompanhamento mais robusto na unidade 1, que tem cara de casa, e já eu digo por quê. E a unidade 2, a gente tem a estrutura de consultório, porque também é importante, né, um ambiente controlado. Quero saber agora, você disse que daqui a pouquinho me diz por que eu quero saber, Então, em todas as nossas salas tem banheiro. Então, nós temos muitos atendidos que eles não desfraldaram ainda, por exemplo. Sim. Então, como que eu vou ensinar uma criança numa sessão de 1 hora, 2 horas a desfraldar se eu não tenho um banheiro? Sim. Então, a nossa estrutura é adaptada, a pia é rebaixada, eles aprendem a tomar banho, como se fosse a casa deles, a escovar dentes, a usar o vaso sanitário. Nós temos uma cozinha, onde eles preparam um lanche, abrem geladeira. Se eu quero ensinar autonomia, não pode ser somente dentro da clínica, né? Eu quero que aquele aprendiz, ele adquira habilidade e ele leve para o mundo, né? A vida dele precisa criar um impacto social. Não adianta fazer só na clínica. E aí, aos poucos, dependendo da habilidade daquele aprendiz, né, daquela criança, a gente vai inserindo como se fosse em casa. As atividades de vida diária, daquela autonomia, desde lavar prato, de fazer o seu próprio sanduíche, de abrir a geladeira, porque a gente está pensando realmente que são pessoas que vão crescer, sim, né? E precisam mais do que terapias em sala de autonomia. Então, a casa é projetada em relação a isso, né? Tem uma garagem, por exemplo, e alguns pais entram para deixar algumas crianças que se recusam a vir por uma porta. E na casa da gente, o nosso pai entra pela garagem. Sim. Então, a ideia é realmente que remeta a um ambiente familiar. Os pais nessa prática aí, você falou de cozinha, de tudo ser rebaixado, eles terem acesso à geladeira, terem acesso a fazer o seu próprio sanduíche. Os pais participam ou só ficam de longe? Depende da necessidade de cada indivíduo, porque veja, em alguns momentos os pais são muito importantes naquela atividade, mas a gente sabe também que na presença do pai, aquele aprendiz ele pode mudar como ele se comporta. Certo. Então a gente tem momentos específicos em que os pais são convidados a participarem das sessões, por uma questão ética também, se você é mãe, você não pode estar na sessão do filho de outra pessoa. Sim. Então existe um controle em relação às normas LGPD e tudo mais em relação a isso, e a gente proporciona momentos com as famílias. Perfeito. Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre a equipe. Sei que você está em casa e vai querer saber, esse é um assunto que a gente vem numa crescente de casos, né, de autismo e dessas necessidades, e saber que nós dispomos de um equipamento tão grandioso dentro de Arco Verde e região é maravilhoso. Fala um pouco dessa equipe, como essa equipe é composta, que profissionais hoje são a tua equipe multi? Então nós temos psicólogo, fonoaudiólogo, psicomotricista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, neuropsicopedagogo e pedagogos. Uma grande equipe. É uma equipe com todas as atividades multi, né? Hoje você considera que a sua equipe é uma equipe completa, que tem total condição de dar esse suporte a uma criança com necessidade? Sim, a gente tem, né, todas as especialidades. Hoje todas as especialidades. Em Arco Verde, vocês são os únicos que contêm essa dimensão de estrutura de corpo técnico para atender? Em Arco Verde nós temos espaços que têm o corpo técnico, mas não com as qualificações que nós temos. Por exemplo, quando a gente pensa em prestação de serviço para neurodiversos, para autistas, né, é necessário e é exigido algumas formações específicas, né, é terapia específica. Então, hoje nós somos em Arco Verde a única instituição que tem profissionais com as formações específicas para essa atuação. Por exemplo, fono, ele precisa de alguns cursos, como BOBAT, PROMPT, PECS e vai. Então, hoje em Arco Verde não temos profissionais com as qualificações que nós temos, infelizmente, né, são formações realmente bem restritas. E aí são poucos profissionais, tanto é que parte da equipe vem de Recife, não é daqui, porque aqui em Arco Verde nós temos poucos. Nós somos também a única instituição de Arco Verde que trabalha com análise do comportamento aplicada, com a terapia ABA, né, a qual eu sou pioneira aqui em Arco Verde, que cheguei trazendo essa abordagem para cá. E nós somos supervisionados por profissionais já com a acreditação do QBA. Então existe o certificado e a certificação. A gente passa por um processo de acreditação, não é só ter o certificado e fazer um curso. Sim. A gente passou por um processo de comprovação de horas, capacidade técnica, domínio, fazer uma prova, né, toda em inglês com parâmetros internacionais. Nós temos 2 supervisoras já que já possuem a qualificação. Eu estou associada à Associação Brasileira de Análise do Comportamento.
e a ANPAC, né, que é uma associação que está tentando aí regulamentar o trabalho do analista do comportamento em Arco Verde. Só nós oferecemos essas acreditações. Que coisa boa, é muito bom saber, né? Aqui na nossa região a gente dispor de tantos recursos. Larissa, o IAN também possui um suporte domiciliar, escolar para essas crianças ou é pontual lá na clínica? Existe um suporte pontual na clínica, mas a gente também oferece Essa esse extensão. suporte externo. Legalmente falando, a gente sabe que a criança com deficiência ela tem direito a um acompanhamento especializado nas escolas, né? A gente tem uma realidade aqui em Arco Verde que nem sempre a escola consegue dispor, né? Quando dispõe, não é um acompanhamento como a criança precisa. Então, nós temos nas escolas aí os acompanhantes terapêuticos, os ATs, né, escolares, que eles ficam nas escolas com os meninos do horário que a criança chega até o horário que ela sai. Não é um professor particular, não é uma babá de luxo, né? É realmente uma ponte na interação social, aquela pessoa, um técnico comportamental, que vai mediar comportamento e fazer uma extensão do trabalho que está sendo feito na clínica para outros ambientes. O tempo inteiro eu estou falando aqui com você sobre generalizar a habilidade, sobre levar para o mundo, né? E os nossos indivíduos com autismo podem ter, ou muitos têm, uma dificuldade. O que eu aprendo aqui eu replico em outro ambiente. Então, essa equipe está nas escolas, nós temos em Arco Verde e em outras cidades também. E também, quando há necessidade, não é nosso foco de atendimento, mas nós já oferecemos e estamos com alguns aprendizes com terapia domiciliar, para que eles possam ter suporte de autonomia, de comportamento, às vezes quando tem um pico de agressividade, e aquela família não está conseguindo lidar. Na clínica se comporta bem, está tudo certinho, mas em casa, né? Como é que vai ficar essa relação com a família? Esse ensino de habilidades no ambiente dele. E aí é o momento que a gente vai para casa. Para além disso, sempre que o indivíduo, né, a criança, vai para a clínica, independente de onde vá ser a terapia, existe uma visita domiciliar. Sim. Onde a gente vai mapear ali aquela casa, dar instruções naquela família para a organização e orientações. Então, a criança entrou na clínica, a equipe do IAN vai para casa para conseguir um melhor contato, né? A gente sabe que clínica, escola e família tem que andar muito junto. Você tocou num ponto agora muito importante, porque muitas das vezes a prática terapêutica ela não tem uma eficácia tão rápida ou uma eficácia esperada, exatamente por causa dessa junção, dessa tríade perfeita, né? Entre Isso. a clínica, a escola e a família. E se eu falo de autismo, Catarina, eu estou falando de um cérebro que precisa de previsibilidade de rotina. Se eu funciono de uma forma na minha escola, de outra na minha casa, de outra na clínica, eu não vou conseguir aprender, né? Então, essa interação, ela precisa existir. A gente tem um contato com as famílias, uma orientação familiar formal, né, mensalmente, que é o treino parental mensal. Para além disso, obviamente, se a família tiver alguma dificuldade, alguma intercorrência, a gente está sempre junto. E aí, essa ida à escola, essa visita domiciliar, visita escolar, ela faz muita diferença. Porque o ambiente precisa estar preparado para atender aquele indivíduo. Perfeito. Eu vou precisar chamar um breve intervalo, mas daqui a pouquinho eu estou de volta com vocês. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta aqui para o nosso bate-papo, com essa conversa tão gostosa, para entender como é que funciona o Instituto de Autismo e Neurodesenvolvimento aqui em Arco Verde região.
Larissa, no bloco anterior você falou de algo que me chamou a atenção. Essa certificação, porque a gente sabe que hoje as coisas estão até, eu vou usar um termo e me entenda, banalizadas. Autismo Se faz tá na moda, curso né? de qualquer forma e se certifica até internacionalmente e aí, com muita facilidade. E como a gente está falando de uma temática muito importante que envolve vidas, que envolve muitas famílias e futuros, como é que é na prática? Eu gostaria que você enfatizasse, para que fique bem claro para você, nosso telespectador, que a gente tem muita seriedade com o que a gente faz aqui no programa Saúde em Evidência, para que você tenha segurança do lugar, sobre o lugar que a gente está conversando hoje, que é o IAN. Fala um pouquinho dessa certificação para nós. Essa pergunta é muito bacana, Catarina, porque é uma problemática muito grande, né? Eu lembro que há 5 anos atrás, quando cheguei em Arco Verde, se falava mal de algumas práticas, as pessoas tinham algum preconceito ainda, e hoje em dia é o extremo oposto. Eu fiz um curso online, eu tenho uma certificação e eu vou fazer, ou enfim. E aí a gente sempre teve um compromisso muito grande de não só atuar com prática baseada em evidência, mas de levantar essa bandeira, né, que a gente levantou por aqui, e de, olha, isso é uma coisa séria que mexe com vidas, como você falou, a gente precisa realmente atuar como dizem as normas. A prática do analista do comportamento ainda não é regulamentada no Brasil, mas existem associações, como eu falei no bloco anterior, que estão lutando por isso. Então existem já, a gente hoje age segundo os órgãos internacionais, né? E aí existe uma certificação, uma acreditação, que é isso. O profissional ele precisa comprovar alguns requisitos, como tempo de experiência supervisionada, domínio de tais e tais itens teóricos. Precisa de ter um supervisor que esteja ali há mais tempo que ele, que vá comprovando. Isso tudo é um processo internacional, né? O órgão que a gente está certificando é o QBA, que a tradução seria analista do comportamento qualificado. Depois de todo esse processo de análise de currículo, né, pagamento de taxa, que é em dólar, inclusive, a gente faz uma prova. E aí, passando nessa prova, tem-se a emissão do certificado para que você seja um analista do comportamento qualificado e que você comprove as suas qualificações. No Brasil, a gente também já está criando essa associação, né, essa modalidade de acreditação do trabalho. E existem os parâmetros, antes disso, que norteiam o trabalho. Como a Catarina falou, que é muito importante para que as famílias entendam da seriedade e possam, inclusive, direcionar, né, o bem mais precioso que são os filhos. Existe um texto muito bacana da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental chamado Proteja Seu Filho. E aí lá ele diz tudo de que a clínica e o profissional têm que comprovar para que ele garanta a eficiência do que ele está falando. Então hoje, orgulhosamente, nós já temos 2 supervisoras que já tiraram, né, a sua acreditação. Eu estou no processo, ainda não fiz a minha prova, mas estou aí no preparatório, que já é um caminho. A gente tem buscado cada vez mais essa preparação e essa formação contínua dos profissionais para atuar segundo esses critérios estabelecidos pela associação. Quando a gente pensa em Pernambuco, dentro desse espectro que você trouxe para nós aí, dessa importância, nessa validação, dessa comprovação científica para o certificado, dentro de Pernambuco, como é que está? Como é que vocês estão? Tem muita gente que já faz isso, Não. são pioneiros, como é que está? A gente começou, em Arco Verde só nós temos essas acreditações, né, o certificado Acreditações. de Sim. selo de que, olha, o trabalho realmente é o que se diz, é como a ciência manda, Certo. somente nós. É uma coisa que começou recente, a gente já seguia os parâmetros, né, buscava aí seguir o que é preconizado, mas as provas começaram a ser marcadas e a gente está fazendo a prova, né? Certo. Eu estou no estágio, por exemplo, de apresentar minha documentação, foi aceita, agora eu vou fazer a minha prova, se eu passar, eu recebo. Mas antes disso, eles têm que analisar o nosso tempo, currículo, enfim. Hoje, em Pernambuco, nós temos poucas pessoas com a certificação, poucas mesmo. Acredito que em Recife, Caruaru, não sei se em Garanhuns já tem alguém. Em Arco Verde temos nós, né, já com 2 certificações na equipe, e a ideia é certificar todos os profissionais, para que a clínica realmente esteja 100% de acordo com o que é reconhecido cientificamente e com o que é comprovado, porque o tratamento em autismo ele tem comprovação científica se feito da maneira correta. Então, tem muito caminho ainda, mas eu acho que o principal é a gente saber onde se quer chegar. Sim. E lutar para conseguir isso. A gente está numa cidade do interior, né, com a dificuldade de profissionais, de formações, como eu te falei, alguns vêm de fora, né, semanalmente, mas o compromisso realmente é com essa qualidade. Eu perguntei a Larissa como é dentro de Pernambuco, porque o nosso programa passa em Recife, região metropolitana, toda aquela parte da Zona da Mata, e vem pelo Agreste, Sertão, e agora nós estamos indo, era só até a Serra Talhada, mas agora a gente também chegou em
triunfo. Então, você que está nesse entorno, ouvindo aqui, nos assistindo, já fica com essa consciência de que nós estamos em Arco Verde região entregando um serviço, né? Um serviço de qualidade. E a certificação aí não deixa a gente mentir. Já que a gente está falando disso, teve uma certificação que aconteceu, a primeira no Brasil, né? Ela foi a primeira da América Latina, na verdade. Foi há 2 anos atrás em São Paulo. Eu era a única pernambucana que tinha lá. Então, essas certificações, esses cursos, essas formações estão chegando primeiro no Brasil agora, nunca tinha havido na América Latina. E quando houve, né, houve primeiro em São Paulo, quase não tinham pernambucanos, né? Só que agora tem, graças agora a tem Deus. Arco-Verdense. Ai, que orgulho, eu era né? a única pernambucana. Isso é muito bom. Saúde em evidência é isso, é colocar, é evidenciar, é trazer o que há de melhor na região para que você conheça, para que você se sinta parte, para que você possa viver tudo de melhor para a sua saúde. É o seu bem maior, a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida de quem você ama. Larissa, o Instituto possui, como você falou, 2 unidades em Arco Verde, mas já dá suporte aí em outras cidades vizinhas. Sim, Fala para nós um pouquinho sobre isso, por favor. A gente começou a expandir esse serviço, né? Nem foi planejado, Catarina. Eu brinco que a gente foi trocando a roda do carro com o carro andando. Porque as coisas foram acontecendo, né? E hoje a gente dá suporte para cidades como Pedra Venturosa, Buíque, Sertânia, Tupanatinga, Itaíba. Tem outras aí mais para o sertão entrando. E não só dos atendidos que vêm receber atendimento conosco. Nós temos uma equipe, então a gente pega o profissional. Você tem um filho e o seu filho mora na cidade X, em Triunfo, por exemplo. E aí lá não está conseguindo atendimento, acompanhamento da escola, a gente seleciona o profissional, a gente treina esse profissional e ele tem uma supervisão semanal. Ele participa dos atendimentos clínicos daquele atendido para que ele esteja naquele ambiente e ele atua na sua cidade. Então ele está com aquele atendido ali naquela cidade interior, né, que não tem esse suporte. Hoje eu acho que a gente tem mais de 10 cidades que a gente contempla com atendimento e com profissionais das próprias cidades, porque aí facilita para o atendido, né, que é o nosso bem maior, o produto final de toda essa construção. Então, esses braços aí já começaram a abarcar outras cidades. Sim. E graças a Deus por isso. É uma intervenção muito, muito estruturada, né? Imagina que nós temos poucos analistas de comportamento em Pernambuco, no Brasil, e poucas clínicas que prestam esse serviço. Nós temos muitos autistas. Foi feito, inclusive, um estudo que, se todos os psicólogos do Brasil fossem atender um autista, não dava conta. Não dava conta, porque nós temos mais autistas que psicólogos. Só que nem todo psicólogo atende autista, nem todo psicólogo atende criança. E Sim. nem nessa abordagem. Então, a gente precisa estratificar essa intervenção de forma que eu tenha uma pessoa que lide com os dados, a gente produz muito dado, né? Tudo é baseado em evidência, então tem gráfico, tem dado, tem relatório o tempo inteiro. Eu tenho alguém que coordena, que a gente chama de coordenador, ele vai estar em contato com a escola, com a família e com o supervisor, que é o que pensa e decide. E eu tenho que ter aquela pessoa que está ali no dia a dia com aquele atendido, implementando. Pensa que esse trabalho, né, com neurodiverso, trabalho em análise do comportamento, ele é internacionalmente considerado um trabalho de altíssima magnitude, né, de complexidade. Então, uma pessoa só não daria conta de pensar, descrever, orientar e implementar, visto que é uma intervenção que tem evidências e as melhores evidências são a partir de 20 horas semanais. Nós não temos profissionais, né? Então, nós temos aí essas pessoas que atuam nessas cidades sob supervisão e sob coordenação para que esteja tudo muito bem alinhado em várias cidades já de Pernambuco. Vou fazer uma pergunta que agora eu fiquei curiosa. Existe diálogo entre vocês? Já existe esse diálogo entre vocês? E, por exemplo, nós temos uma faculdade aqui em Arco Verde que tem o curso de psicologia. Existe esse diálogo para ofertar essa expansão de pensamento de que, de repente, aqueles alunos que estão ali acabaram de chegar na faculdade ou que já estão no meio da caminhada, mas que ainda não sabem com o que trabalhar, para despertar esse desejo de trabalhar com esse público do teu nicho? Não existiu ainda formalmente, fica aí o convite, né? Eu adorei eu já joguei aqui, viu? Vamos lá, nós orgulhosamente oferecemos os primeiros estágios, inclusive. Quando eu cheguei em Arco Verde, né, quando o Instituto chegou, os alunos da ESA tinham estágio clínico, né? Tinham os estágios ali da faculdade, e aí nós começamos com os estágios extracurriculares. Hoje nós temos estudantes da ESA que foram estágios extras, estágios obrigatórios, foram efetivados e hoje estão comigo. É um despertar. A gente teve, ano passado, o primeiro TCC, né? Eu fui co-orientadora, que foi nessa área de comunicação. Eu acho que a ESA tem encaminhado, mas eu vejo que muito mais por parte individual dos estudantes.
eles têm buscado. Seria bacana e fica aí, né, essa possibilidade. Vamos fomentar essa possibilidade aí, você que tem... está nos assistindo e tem contato com a ESA, ou você é um profissional da ESA, fazer esse diálogo, essa ponte, porque eu acredito muito nessa força, de, ou no começo ou no meio da caminhada educacional, né, ali da faculdade, você despertar como, não só como uma necessidade de mercado, porque é fato, você já comprovou isso, mas que tem que se ter também, tem que gostar, tem que ter empatia, tem que amar, né? Senão nós recebemos, no ano passado, pelo menos uma vez no ano, a gente recebe, né, para não dizer que não tem esse vínculo, tem. Os professores fazem uma aula de extensão, uma aula prática, uma visita, já aconteceu e acontece bastante, né? Isso tem acontecido cada vez mais, mas a gente não tem nada formal, por exemplo, onde lá seja um polo de estágio, onde a gente tenha um seminário, um projeto de pesquisa, que aí, particularmente, eu adoraria, né? Adoro pesquisa, para a gente realmente fomentar essa necessidade que tem desse olhar para o neurodiverso em Arco Verde. Pois, então aí, eu já ajudei vocês, viu? Eu ajudei as duas partes, resolvam, se entendam, conversem, porque quem vai ganhar são os alunos, quem vai ganhar são as famílias, quem vai ganhar são as vidas que precisam de profissionais habilitados, capacitados, credenciados para fazer a diferença nas nossas famílias. Deixa eu te perguntar, a gente está falando aí, saímos agora de um pouquinho do universo da faculdade, mas vamos continuar em capacitação. Essa capacitação continuada, como é que funciona dentro da equipe multi do IAN? É necessário, claro, mas como é que funciona? Como é a metodologia? É necessário e imprescindível, né? A ciência está mudando o tempo inteiro, a gente está lidando com prática baseada em evidência, o que se dizia com a prática baseada em evidência recente no Brasil, né? A gente fala de autismo há muito pouco tempo, a gente fala de análise do comportamento aplicada há pouco tempo, então tudo muda o tempo inteiro. Para além disso, eu acho que a formação continuada ela é importante não só para que a gente se atualize, mas essa troca, né? Todo mundo é muito recente. Lá no IAN acontece da seguinte forma, a gente tem essa equipe estratificada, né, como eu estou te falando, e toda segunda-feira, por exemplo, os coordenadores eles não trabalham, eles passam o dia em supervisão formativa com profissionais de fora, né? Nós temos uma profissional em Minas Gerais e uma em Recife, que passam o dia inteiro capacitando, treinando, artigo. Uma vez no mês a gente se reúne também com toda a equipe para fazer uma formação presencial, isso é super importante. E essa equipe também tem essa supervisão semanal, por atendido. Então, se você é uma atendida, a sua equipe vai se reunir semanalmente para estudar o seu caso, falar de você, colocar metas, olhar gráficos, olhar resultados, revisar e ir replanejando à medida que aquela criança vai demonstrando habilidades. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual é a faixa etária que o Instituto trabalha? A gente nunca determinou uma faixa etária específica. Hoje, os nossos atendidos têm entre 2 anos e o mais velho tem 15. Eu tenho percebido que tem chegado cada vez mais adolescentes e adultos. E aí, esse ano, a gente já vai lançar, né, o nosso primeiro projeto oficial para adolescentes e adultos, que é o Grupo de Habilidades Sociais. Muitas pessoas, adultos e adolescentes, têm se descoberto no espectro. Em Arco Verde, nós não temos, né, um espaço e um momento onde essas pessoas possam fazer terapia. Existe uma escassez de profissional. E quando a gente pensa até em autismo, a gente pensa sempre em criança. A formação é sempre em criança. E aí nós, enquanto instituto, percebemos isso. Nossa, nossos meninos estão crescendo. Eles precisam aí de outras coisas. Sobre essa novidade a gente vai falar, mas eu vou precisar chamar um breve intervalo. Daqui a pouco, no próximo bloco, você vai conhecer essa novidade que está chegando aqui na região. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares.
Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência e terminamos o bloco anterior falando de novidade. A gente ama novidade. Quando a gente fala em saúde e em novidade é muito bom e é isso que a gente quer entregar para você. Então, se percebeu que as crianças estão crescendo e, para além disso, né, mesmo que não tenham passado pelo Instituto, existe um grupo importante de adolescentes e adultos autistas que não tinha esse suporte. Conta para nós o que vai acontecer agora em 2025. Um ponto é que nem todos os psicólogos de Arco Verde, né, atuam nessa demanda de autismo. A gente já tem um nicho muito pequeno. Para além disso, as crianças estão crescendo, adultos chegando, e aí foi aquele start. A gente precisa, né, seguir esse trabalho, não é só ali na primeira infância. Essas pessoas precisam de inserção social. Sim. Pensando nisso, foi criado o Grupo de Habilidades Sociais do IAN. O que é esse grupo, pessoal? A gente selecionou pessoas previamente por um formulário online, por afinidade, por interesses, por idade, para que a gente fizesse ações juntas, né? E essas pessoas pudessem trabalhar, sobretudo, a comunicação social, a interação, sair. Tem autistas que nunca saíram para um restaurante com amigos, porque não tem amigos ou porque não sabem o que conversar. Então, mediado por um terapeuta, nós temos oficinas. O grupo acontece, né, no mês, são 4 encontros, e esse grupo ele vai junto ser proposto a escolher uma atividade juntos, dialogar, receber feedbacks, compartilhar também. É uma questão do apoio, né? Se dá apoio à criança, à mãe atípica, mas a gente nunca pensou num grupo de adultos atípicos, de adultos autistas que estão ali fora do mercado, ou se sentindo inadequados, ou que nunca param no emprego, enfim. E, na verdade, porque tem uma dificuldade, uma limitação de cognição social, de comportamento. E aí a casinha do IAN seria um lugar ideal para que eles se sentissem acolhidos e ter ali, né, um grupo, se sentirem pertencentes a um grupo e mediados por um terapeuta especializado. Desde que vocês começaram até hoje, aí, quase no aniversário dos 5 anos, qual o quantitativo médio de pessoas que já passaram pelo Instituto? Pergunta difícil, a gente não tem um número exato, né? Juntando, eu acho, acompanhamento semanal, diário, né, do intensivo, das atividades sociais, de avaliações, pessoas que passam e já estão em outra terapia, acho que mais de 200 famílias. Muito bom. Larissa, tem alta? É uma pergunta que certamente você que está aí em casa, leigo no assunto igual a mim, se pergunta, né? É uma prática que é continuada ou em algum momento essa criança vai receber alta do Instituto? A gente trabalha para que sim, né? A ideia é que tenha alta. É engraçado porque a gente vai dar alta a algumas famílias e as famílias não querem. Não, eu não cortei o cordão umbilical. Meu filho chegou aqui, eu estou com um pacientinho que ele vai receber alta, mas ele chegou lá com 1 ano e 8 meses. Ele convive mais com a gente que com a família. Então a mãe está muito angustiada, né? Mas a ideia é que tenha alta sim, depende do nível de suporte. Nós sabemos que alguns autistas têm total condição de casar, ter filhos, trabalhar, ter suas vidas. Então, para esses, a ideia é dar o máximo de repertório para que eles sigam ali a vida e podem ter, né, uma autoassistida, uma psicoterapia uma vez na semana, uma manutenção de um vínculo. Tem pessoas que, infelizmente, vão ter que ficar ali mantendo mais habilidades e a gente é que vai se adequando, né, para oferecer o que a idade deles vai pedindo. Mas e aí alta, só crescimento. E a gente vê aí esse crescimento que é continuado, né? A gente sabe que os números eles estão mostrando a incidência cada vez mais de pessoas com autismo e, claro, nós como sociedade, como equipamentos, precisamos estar prontos para atender essa demanda. Qual a missão do IAN? A missão do IAN é dar autonomia e qualidade de vida para o máximo de neurodiversos, é impactar Arco Verde, trazendo um tratamento ético e humanizado, baseado em evidências para as famílias. Perfeito. Eu fiquei curiosa de saber como nasceu o Instituto. Eu trabalho com isso desde que eu era estagiária. Eu fazia faculdade em Recife e eu
era voluntária numa ONG, né, de autismo, e eu me apaixonei por essa área. Nessa época eu tinha descoberto que eu estou no espectro, né, nível 1 de suporte, e aí aquilo virou realmente um hiperfoco, e eu dormi, eu fazia muita pesquisa, sempre fui envolvida com pesquisa, estava no meio de uma pesquisa, e eu disse, nossa, se aqui em Recife está tão difícil, imagina na minha cidade, né, eu sou natural de Arco Verde e morava lá desde os 14 anos. E me veio num sonho que aqui estava muito ruim, que não tinha tratamento, que não tinha assistência. E assim que eu me formei, que eu estava com proposta para trabalhar lá e tudo mais, eu disse, pai, vou para Arco Verde. Você está louca? Arco Verde ninguém sabe o que é autismo, o que é psicólogo, naquela época, né, psicólogo nem. Enfim, eu vim para Arco Verde. O Ian nasceu quando eu vim para cá, aluguei uma sala bem pequena e eu atendia como psicóloga clínica de autistas. E aí foi maravilhoso porque não tinha esses psicólogos para crianças autistas em Arco Verde, né? E aí, aos poucos, as famílias foram remetendo isso. A ideia nunca foi ter ser clínica, né? É engraçado porque quando se abre um negócio, você planeja e executa. Eu estava na sala, nunca quis ter clínica, queria trabalhar sozinha. E aí eu estava desenvolvendo muito bem com os meus atendidos, mas veio aquela coisa, nossa, preciso de um fisioterapeuta, porque tem questões motoras aqui que ele não vai conseguir evoluir. Chamei uma colega fisioterapeuta. E aí essa criança precisava de algumas questões de fala, né, de mastigação, um fono. Trouxe uma de Recife. E aí, quando eu vi a casa, já tinha 38 pessoas. Mas a ideia não foi ter clínica. Aí, a gente mudou o nome, né? A logo é a mesma, mas era Larissa Lemos Psicóloga. E aí nós colocamos o instituto, mas o símbolo ficou o mesmo. E aí, quando eu fui procurar um espaço maior, é que veio aquela ideia. Não pode ter cara de clínica. É para dar para os meninos realmente essa questão social, essa questão de qualidade de vida. E isso sempre é uma questão que norteia as decisões na clínica, sabe? Do que é que lá atrás a gente queria oferecer para eles. Hoje virou clínica, virou uma, virou duas agora, mas a ideia nasceu com a captação de mais pessoas. Precisamos de mais braços para fazer acontecer. E aí os parceiros foram chegando de Arco Verde, de fora de Arco Verde, tem um profissional de Olinda, de Monteiro, na Paraíba, e são pessoas que foram comprando o sonho, na verdade, Catarina, porque esse mercado é muito aquecido. Então, para uma pessoa sair da sua cidade, onde está a sua família, e ir, de fato, a maioria deles, eu digo, que porque comprou o sonho de fazer o Instituto em Arco Verde. Que maravilha, a gente fica grato, né? Nós somos gratos a todos os profissionais que fazem parte desse corpo técnico do Instituto de Autismo e Neurodesenvolvimento de Arco Verde, porque verdadeiramente tem um impacto social muito grande. E é sobre isso que eu quero falar agora. Esse viés social, como você percebe o impacto do Ian hoje dentro da sociedade de Arco Verde e do entorno? Tem o viés social, o viés educacional também, né? Sim. Há 5 anos atrás, nós não tínhamos ainda ações concretas em Arco Verde. E foi quando, em 2021, no pós-pandemia, nós criamos o primeiro evento, né? Arco Verde, na Praça da Bandeira. Arco Verde parou para falar de autismo, em roda de conversa, vamos juntar as famílias. Então foram chegando pessoas. O que mais precisava naquele momento, eu acho que em Arco Verde e região, era informação. Ainda tinha muita família recebendo diagnóstico, mas que tinha um preconceito muito grande. Então, quando eu entendo que autismo não é uma doença, que aquilo não é o fim do mundo, né? É um transtorno sério, tem diversas implicações, mas que nossa cidade pode, nós juntos podemos também, aquilo foi como se fosse ficando mais leve para todo mundo. Então, esse impacto social veio desde palestras em escolas, a gente começou a ir na FUNASE, eu fui na FUNASE uma vez, na rede pública, na rede privada, esse trabalho 100% social mesmo, de conscientização de pessoas. Uma outra questão foi da formação dos profissionais. Nessas formações são caras e são distantes. Então, a nossa equipe, ela recebe esse treinamento inteiro, gratuitamente. A gente forma os profissionais lá dentro, os aplicadores, né? Esse impacto social veio de maneira muito forte no sentido educacional, de formações, de educação continuada, desse estímulo e de ir atacando as áreas de Arco Verde. O Ian começou também a fazer as campanhas. Então, no Natal, a gente tem campanhas para pessoas autistas. No Dia das Crianças, todos os brinquedos são para pessoas autistas e com deficiências. A gente faz diversas campanhas durante o mês. Tivemos uma problemática recente em Arco Verde sobre a medicação, faltando nos postos. O que é que a gente fez? Medicação. E aí vai lá o Ian, vamos distribuir medicação para essas crianças autistas que não podem ficar dependendo, né, de governo, de prefeitura. Então, esse impacto social ele ainda é muito forte e é uma coisa que, para mim, é uma das mais importantes. Quando eu decidi, né, sair da salinha pequena para uma sala grande, uma casa, a ideia é que em algum dia o Ian pudesse ser 100% filantrópico.
E aí, infelizmente, nós não temos apoio de nenhum órgão governamental, de nenhuma parceria, SUS, nada. Existe o tratamento social, tanto de avaliação quanto de continuidade de tratamento, mas é todo financiado pela própria clínica. Parte dos lucros hoje do Instituto de Autismo, ele é destinado para fornecer tratamento e acompanhamento para crianças carentes. É uma boa conversa para a gente também fomentar aqui, né? A necessidade desse diálogo com o público. Com o público, para que nossas crianças, as nossas famílias tenham acesso a esse tipo de tratamento, de acompanhamento. Arco Verde tem necessidade, tem público, né? A região tem necessidade, tem público, nós temos os profissionais e o espaço. Mas esse trabalho precisa ser financiado de alguma forma que seja, né? E aí hoje a gente tem poucas vagas por isso, porque é a destinação de lucro da empresa. E a gente vai retroalimentando para tentar atingir as famílias, mas eu acho que a gente poderia fazer um trabalho muito maior, sabe? Mais mãos. Precisa de política pública para que isso possa acontecer. E falando em política pública, aproveita, Larissa, o prefeito da cidade atualmente é médico e vamos contar com a sensibilidade de um político médico para que esse assunto ele possa ser abordado e tomara que dentro dessa gestão a gente consiga esse diálogo entre vocês. No final do ano passado, né? Antes da eleição, inclusive, eu apresentei na Câmara de Vereadores um requerimento solicitando audiência pública para que a gente trouxesse para Arco Verde essa pauta. No meu requerimento, eu coloquei as questões de medicação, de assistência, tanto de benefícios de escola, quanto da saúde dos meninos, né? Então, está tudo descrito e a gente está super disposto a contribuir e a colaborar para cada vez mais a Arco Verde consiga caminhar, né? O requerimento está aí protocolado para que a gente faça audiência com as famílias, especialmente. Pronto, então vai lá de novo, bate na porta, porque às vezes o protocolo fica embaixo da mesa e esse é um tipo de assunto que esse protocolo tem que subir, tem que estar em primeiro plano, porque envolve muitas vidas. Isso chama a nossa atenção. Nós vamos continuar esse assunto, mas daqui a pouquinho, depois de um breve intervalo. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Conheça as lojas LW, a história de sucesso de Arco Verde que começou há 38 anos. Desde o primeiro móvel vendido, a visão era clara: oferecer qualidade e inovação para todos os lares. Hoje somos líderes em móveis e eletros, com design e tecnologia que transformam casas em lares. Na moda, vestimos suas emoções com estilo e no esporte, equipamos suas aventuras com paixão. E na LW Sapatos, garantimos durabilidade e elegância em cada passo. Lojas LW, tudo para você. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Impact Soluções. Estamos de volta para mais um bloco, agora infelizmente o último bloco, mais um programa lindo, né, que nos traz esperança, aquele verbo que eu digo, esperançar, vale a pena esperançar, porque nós sabemos e temos visto aqui na entrevista de hoje, que tem pessoas, que existem muitas pessoas, muitos empreendedores com essa visão de atender de uma forma, com uma qualidade extraordinária as nossas crianças que precisam desse tipo de atendimento como a gente tem no IAN. Larissa, vamos ajudar as pessoas que estão em casa, certamente muitas dúvidas, né? Algo que ainda se tem preconceito para falar, ainda se tem uma certa dificuldade. Uma família que tem uma criança que ainda não está laudada, que ainda não recebeu o laudo, como é esse protocolo para chegar até o IAN, como é essa parte técnica, essa abordagem até essa criança passar a ser pertencente, atendida pelo IAN. Catarina, hoje nós temos uma dificuldade muito grande com o número de vagas, né? A procura é muito grande e a gente já ficou com criança em 1 ano na fila de espera, particular. Então a gente vai por alguns processos, certo, né?
Pessoas que não são diagnosticadas, nós temos avaliação de rastreio, né, diagnóstico, médicos parceiros que avaliam também, e existe aquela avaliação diagnóstica. Uma vez com o laudo, né, de autista, nós temos outras necessidades que são atendidas lá, poucas, mas o foco é autismo. Então eu preciso que aquele indivíduo preencha alguns critérios. Ele precisa estar no espectro autista comprovadamente, ele precisa de que a gente tenha vaga e consiga atender aquela necessidade de acordo com o que ele mais precisa para que ele menos precisa. Então você está vendo que é tudo muito individualizado. Então chega lá, no administrativo, com a documentação, a gente entra em contato com os planos de saúde, porque a gente também aceita plano de saúde. Ah, informação excelente. Então, você que está em casa, escute isso. O IAN aceita plano de saúde. Sim, 90%, acho que 80% dos nossos atendidos hoje são plano de saúde, alguns poucos são particulares e outros são sociais, né, 50% ou 100%. E aí, entrando em contato com o plano de saúde, alguns nós somos credenciados, então só é pedir a solicitação, quero atendimento do Instituto de Autismo, a gente manda para o plano a grade de horários e é autorizado, né, no caso o credenciamento. E nos outros, nos quais a gente não é credenciado, como nós somos a única instituição que comprova essa qualidade técnica e os planos de saúde não têm, eles necessariamente mandam para lá. Eles mandam para lá. E a gente tendo vaga, a gente absorve. No caso, os particulares dos sociais, a mesma coisa, né? Os sociais a gente precisa de um pouco de critério, porque se pudesse abrir, né, seriam muitas famílias. Então, são crianças que estão sem tratamento, que a família não tem esse suporte, mas existe um critério muito importante, que é o comprometimento da família. Se eu tenho poucas vagas e vagas sociais, eu preciso que aquela família me comprove engajamento. Ela não pode faltar, ela precisa me dar as informações, né, que eu preciso, ela precisa se comprometer no treinamento parental para que aquela criança realmente consiga evoluir. Como cidadã de Arco Verde, agora eu vou te fazer uma pergunta. É grande, é pequeno o número de crianças, de atendidos por vocês, que já passaram ou ainda passam pelo CAPS infantil? É grande. Geralmente passam por nós para uma segunda opinião, ou para tentar, ou porque passou muito tempo em terapia, mas era pouco tempo, ou algumas que estão no CAPS, mas não tiveram uma avaliação formal de alguém especializado em autismo. Passam algumas crianças, sim. Outra pergunta que eu também fiquei curiosa desde do primeiro bloco. Como é que vocês lidam? Aí é a prática clínica, até pegar você agora, não mais só como diretora do IAN, mas também como psicóloga. Essa fase que deve ser bastante desafiadora para os pais, de começar a perceber que a criança tem algumas limitações, e essa fase de aceitação, até chegar lá, até se encorajar e chegar lá para passar por esse processo. Essa é uma parte de avaliação que eu lido diretamente, porque quem faz a avaliação de neurodesenvolvimento sou eu. Então, quando a família chega com suspeita de autismo, geralmente os médicos de Arco Verde ou outras clínicas até, colegas psicólogos, colegas fonos, eles já não procuram a Larissa. Aí eu faço a avaliação de neurodesenvolvimento, que é uma avaliação realmente de rastreio, ou de autismo ou de algum outro atraso, né, de desenvolvimento daquela criança. E é muito difícil porque tem aquela negação. Se a criança falar, não pode ser autista porque fala. Se a criança tem alguma outra condição, alguns pais tentam justificar. Tem a questão da culpa e é muito difícil. Eu tento sempre ter uma abordagem muito humanizada e acolhedora, sabe? Porque esses pais vêm de um sofrimento, vêm de uma idealização de um filho que não está ali correspondendo. Isso por si só é muito difícil, mas eu preciso desse pai muito comprometido. Porque 50% da terapia é a família. Então, se esse pai ainda nem aceitou, como é que ele vai ter forças para ajudar a gente a lutar, né? Aquela velha coisa de transformar o luto em luta. Se a gente está falando de transtorno do desenvolvimento, eu estou falando de uma criança que já começou atrasada. Então, eu preciso de todo o suporte e a gente não pode perder tempo, né? O prognóstico deles é muito melhor se eu tenho uma família engajada, consciente, que está ali junto com a gente. Aí, Larissa, você identificou, passou pela triagem, identificou ali o espectro autista, e aí como é que é a partir daí, como é esse direcionamento? A partir daí o direcionamento vai da maior necessidade desse atendido, né? Essa avaliação busca fazer um raio-x de habilidades. Ele não está aprendendo, ele não está falando. Por quê? Onde de fato está esse déficit? E aí a gente vai com a equipe multi, pensar em quais são os melhores profissionais para atendê-los, dentro da própria clínica, né? Se eu tenho 3 fonos, qual das fonos vai ser a melhor? Porque a gente atua por especialidade. Então, eu tenho um profissional especialista em comunicação, em audiologia, em seletividade, em motricidade oral,
E aí a gente consegue ter um resultado mais rápido porque eu estou na pessoa certa, no especialista certo. Essa triagem serve para isso, para que a gente possa ir o quanto mais rápido, né? E que essa alta que você falou no bloco passado, ela possa vir. Perfeito. Voltando, eu quero voltar porque acho que é muito interessante a gente falar sobre isso dentro da nossa região. Essa educação continuada que você faz dentro do IAN, que vocês fazem, vocês ofertam também para outros profissionais que não são do corpo técnico do IAN, esses cursos, essas formações? Alguns cursos, eles são privados da equipe, né? Porque eu preciso realmente que o profissional tenha um conhecimento técnico ali mais robusto e tenha aquela prática mais diária. Mas a gente tem cursos abertos, sim, tanto online quanto presencial. Agora, no início de fevereiro, nós fizemos um curso presencial para professores, estudantes e pais, né? Uma formação multidisciplinar sobre a abordagem do autismo. Essas formações acontecem. Além disso, a gente oferece um serviço de supervisão online, né, para outras clínicas e outros profissionais. Eu tenho uma clínica que está ali começando a trabalhar com aquilo. Eu sou um profissional da saúde independente, sou um psicólogo, tenho muitos psicólogos, que está chegando muito autista no meu consultório. E aí, geralmente, eles contratam, né, para que a gente dê esse norte, essa consultoria para eles. Maravilha. Certamente você que está aí em casa ficou muito grato em conhecer, né, em saber tudo o que acontece dentro do IAN. É lógico que eu quero também até reforçar aqui, Larissa, ao vivo com você, para que você traga para nós esses profissionais. Eu gostei quando você falou das especialidades de cada fono. Sim. Porque a gente já tem um número de fonoaudiólogos muito restrito, né? Uhum. E quando a gente pensa que para cada necessidade você poder ter um especialista, Sim. é muito maravilhoso. Então, eu já vou querer os fonoaudiólogos aqui conversando conosco e os outros profissionais também. Perfeito. Mas, Larissa, vamos aproveitar esse tempo. Eu gostaria que você agora aproveitasse o tempo para dar uma mensagem para essas famílias que ainda não têm essa assistência do IAN, de como conviver com essa descoberta, de como... Eu quero um consolo. Ninguém melhor do que uma psicóloga para acolher essa dor, que pode ser a sua dor, que está nos assistindo nessa manhã de sábado. Primeiro, eu queria dizer que é uma dor muito legítima, né? Porque quando a gente idealiza alguma coisa e ela não se concretiza, isso dói, isso impacta. Somos seres humanos e a gente se frustra muito. Mas principalmente para as mamães e para os papais, eu queria que vocês nunca se culpassem, né? Autismo, a gente não tem ainda uma causa específica, uma etiologia clara, mas não se pode pensar que a culpa é do pai ou da mãe. Porque eu não fiz isso, eu não estimulei aquilo. Eu digo sempre para as mamães que vão fazer a avaliação, se você é o melhor mãe e a melhor pai que você pode ser nesse momento, você tem que continuar sendo. Que seu filho precisa, mais do que terapia, mais do que intervenção, mais do que certificado de um profissional, esse acolhimento familiar. Ele precisa se sentir válido, se sentir amado. O autismo existe, ele tem uma série de barreiras, né? Mas quem não tem na vida? Verdade. E o autismo não é uma limitação, né? Diagnóstico não é limitador. Nós podemos ser e fazer muitas coisas, dá para conviver com o espectro. Eu sempre digo que o autismo não é normal porque não está na norma ainda, mas é natural. É algo natural do ser humano. É alguém que funciona diferente e que precisa ser ensinado algumas habilidades, né? Se seu filho ainda está sem tratamento, eu sei que as vagas são poucas no IAN, fora do IAN. No Brasil, né, nós não temos profissionais para todos. Mas que vocês não desistam. Não é que ele mais tarde não vai aprender, ele não vai conseguir. Ele vai conseguir sim com a intervenção correta. E essa intervenção correta pode ainda não ter nem surgido. Tudo começa de um sonho. O IAN nasceu de um sonho, até então não tinha, agora tem. E vão surgir, com certeza, excelentes profissionais em Arco Verde, Pernambuco, no Brasil, para que a gente possa dar o suporte adequado e intensivo que todos eles precisam. Larissa, é possível para os nossos telespectadores que estão nos assistindo conhecer, tem uma visita? É possível? Tem que agendar? Como é que funciona? É possível. Eu faço sempre questão de que agende, porque eu gosto muito desse contato. Como eu estou falando aqui o tempo inteiro e comentei com você dos bastidores, o IAN tem algo de muito afeto. Eu tenho algo de muito afeto. É um projeto que eu amo muito. Então, eu gosto e faço questão de receber todo mundo que chega lá. Sim. Então, a agenda que a gente dá um jeito, né? Na agenda de organizar, de mostrar, de explicar, de tirar dúvidas. Tem muitas famílias que chegam com dúvidas. Ou no laudo do médico, que não entendeu bem, por qual terapia começar. Conhecer o espaço, conhecer os profissionais. É possível sim, no nosso Instagram, no nosso telefone, no nosso WhatsApp. A gente é muito disponível. Aproveitando e já passa aí o Instagram bem direitinho para você que está em casa começar a seguir hoje. E também lá no Instagram tem o WhatsApp, se não tiver já pode dar também. Aproveita
E faz No aí. nosso Instagram tem o link da bio. Nesse link da bio vocês acessam a página do YouTube, página do Facebook, o Instagram, todos os grupos de supervisões e possibilidades de serviço que a gente oferece. O nosso Instagram é @institutodeautismo.com. Desculpa, de novo. Tem o ponto, Corta. Corta. @Instituto de Autismo. E o meu Instagram, onde eu respondo muitas pessoas, alguns vão por lá, é larissalemos.tea. E lá a gente consegue conversar e marcar e trocar informações, e é sempre um prazer receber todo mundo. Então já segue, aproveita e segue agora tanto o Instagram do Ian quanto o de Larissa, porque aí você já tem essa porta de comunicação aberta e também para já começar esse diálogo, para tirar algumas dúvidas, para agendar uma visita e uma avaliação. E todos Larissa, todos os links, né, de formação, capacitação, estão lá no link da bio, você acessa tudo que a gente dispõe. Pronto, então é aquela parte educacional que a gente tinha falado, né? Isso. Tudo com relação ao que o Ian oferta para os outros profissionais, você também tem acesso direto aí através da página do Instagram. Isso. Larissa, eu quero te agradecer, muito obrigada, a entrevista foi maravilhosa. Tenho certeza que acrescentou muito na vida de muitas famílias que passam por essa questão, né, por esses enfrentamentos do autismo. Então, sejam muito bem-vindos, o Instituto inteiro. Será sempre muito bem-vindo aqui na nossa TV. Eu agradeço pelo convite, agradeço todo mundo que estava aí assistindo a gente e reforço, né, de que nós estamos sempre abertos para essa comunicação, para essa troca e principalmente para expandir, né, esse serviço não só clínico, mas de educação com famílias e profissionais. Para mim foi um prazer conversar sobre esse assunto, porque é um assunto que aquece o nosso coração, que fomenta várias discussões na nossa mente e que certamente, a partir dessa visibilidade agora ainda maior aqui pela TV LW, TV Nova Nordeste, TV Cultura e em todo o estado, a gente vai conseguir fomentar aquelas discussões com o público, com as universidades, com as faculdades, para que esse diálogo ele seja enriquecido e tenha mais essa aproximação entre o público e o privado, porque as nossas famílias, as nossas crianças e adolescentes e adultos também precisam e merecem de um acompanhamento como o do Ian. Para você, o meu muito obrigada mesmo por ter estado comigo mais uma manhã de sábado. E sábado que vem, pontualmente às 10 horas, encontro marcado aqui no programa Saúde em Evidência. O Saúde em Evidência tem o apoio de Líder PE, Lojas LW, Memorial Imagem, Faculdade Medicina do Sertão e Impact Soluções.